atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 35 de 2022. Eu, João Boreço, Basílio Leme, André Zola e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta os estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Alegria Sempre, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, questões da 241 a 243. No Momento Evangelho, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 52, intitulada Servir e Marchar. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria do espírito Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Religião à Luz do Espiritismo. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Programa Verdade e Luz, o nosso editorial. Hoje, nosso editorial, mais uma vez, extraído do site Momento Espírita,
da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título Alegria Sempre. A pequenina entrou na sala de espera do consultório médico, acompanhando sua mãe. Outras tantas pessoas estavam aguardando. Os minutos foram passando. Como toda criança irrequieta, a garotinha pôs-se a andar pela sala e, sem timidez alguma, foi cumprimentando cada um. Ao se aproximar de um senhor de senho carregado, que nem respondeu ao seu boa tarde, ela se deteve. Não se dando por vencida, falou: Oi, fala comigo. Fala boa tarde. Dá um sorrisinho. Ante a mudez persistente, ela continuou: Se o senhor der um sorrisinho, vai ficar mais bonito, sabia? Ele percebeu se dar por vencido. Passou a mão na cabeça da menina e disse, para que todos ouvissem, que rir era para quem não tinha preocupações na vida, como as crianças. Ela ergueu seus olhinhos e começou seu discurso. Eu aprendi que a gente precisa ser alegre até quando chove, e a gente nem pode brincar lá fora. Minha mãe me ensinou que, mesmo quando dói, podemos diminuir a dor se não ficarmos emburrados. E sem pedir licença, cantou o refrão de uma canção que convidava a sorrir, a ser alegre. Fosse pela ingenuidade da pequena, pela sua insistência ou pelas vibrações que oferecia, o homem sorriu. Satisfeita, ela voltou para o lado de sua mãe, mas com certeza, com a sua ação, a menina trouxera leveza para aquela sala de espera. O apóstolo Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira epístola aos Tessalonicenses, exortou: regozijai-vos sempre. É de nos perguntarmos como podemos nos alegrar quando as dificuldades se acumulam, a dor impera. Na atualidade, já sabemos que a alegria age no cérebro e nos faz sentir prazer, diminuindo os níveis do estresse. E melhora a capacidade do corpo de combater as infecções. A endorfina liberada no corpo durante uma gargalhada cria um estado leve de euforia e tem ação analgésica, amenizando a sensação da dor. Mas como manter a alegria quando estamos nos despedindo de quem amamos, porque partiu para as paisagens espirituais? Se somos os que temos a certeza da vida espiritual, a alegria que nos deve invadir é saber que nos reencontraremos mais dia, menos dia. Amenizemos a saudade, lembrando com alegria todos os momentos felizes que vivemos juntos. Alegraremos nosso coração quando nos permitirmos, pelo estado de tranquilidade, sonharmos com esses amores. Vemos, portanto, que o apóstolo Paulo tinha razão em nos recomendar a alegria sempre. A alegria de estarmos na carne, mais um dia, 24 horas para gozarmos das bênçãos da natureza, do aconchego familiar ou dos amigos. A alegria de termos lucidez, de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. A alegria por termos conhecimento da boa nova, a certeza de que não estamos sós, de que Jesus está no leme e de que,
leis divinas governam nosso planeta. Alegria de sabermos ler, escrever. Alegria por termos condições de expressar amor aos nossos amados, carinho aos nossos amigos. Alegria por sabermos que, por mais desprovidos de condições materiais que sejamos, somos filhos do dono do universo. E ele vela por nós. Alegria sempre. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Nós estamos no programa 35, no estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita. Item 3, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Vamos à pergunta 241. Os Espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós, Basílio? E os Espíritos reveladores assim responderam ao codificador. Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os Espíritos veem o que não vedes e julgam diferentes de vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua evolução. Devemos, para que nós possamos, tecer um comentário, ainda que superficial, deste ensinamento do Espírito Verdade, a essa resposta, a essa pergunta de Kardec, se os Espíritos veem melhor que nós, ou que eles estão em situação melhor, Sempre é conveniente para nós, os aprendizes do Espiritismo, do Evangelho, ressaltarmos a genialidade de Kardec, como um professor por excelência. Veja que ele aborda o assunto num item apropriado, título apropriado, Percepções e Sofrimento dos Espíritos. E observamos as orientações dos Espíritos reveladores, que nos remete à lembrança da escala espírita, porque essa capacidade do espírito, ela é sempre proporcional, conforme a resposta é taxativa, é proporcional à evolução dos espíritos. Portanto, para nós, é muito importante revermos essa escala espírita, que é das questões 100 a 113, e que ela foi elaborada, e é muito importante apontar isso, para a gente rever a coerência dos ensinamentos da espiritualidade maior. Que na questão 97, o Espírito Verdade, quando Kardec perguntou se era possível ter uma ordem exatamente
da evolução dos espíritos, eles responderam que não, mas que pode sim, assim, podemos deixar grosseiramente, em 3 categorias, né? E ali eles relatam a primeira, que é o dos espíritos puros, que muita gente gosta de falar de esfera crística, né? A segunda, que são os espíritos que já atingiram a metade da caminhada, os bons espíritos, como ele relata na escala espírita, e os espíritos inferiores, né? Que na escala espírita, Kardec, só para que a gente tenha uma ideia do que significa essa trajetória dos espíritos, que somos todos nós, né? Nessa escala de espíritos de terceira categoria, ele, vamos apontar assim, ele lista algumas dessas categorias, né? Que são os espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, neutros, espíritos batedores, perturbadores, né? Então, por isso que é muito relevante, e ainda nós entendemos essa escala espírita, e também, ainda se reportando a resposta do Espírito Verdade, da 241, nós entender o quanto é antigo, aliás, desde sempre, não é? Esta condição da elevação do espírito para ter esta visão, esse desempenho, né? E nós vamos ver que as orientações nós podemos apontar segura do Evangelho, né? Que está lá na primeira epístola do apóstolo João, na primeira epístola, quando ele diz, não creiais em qualquer espírito, verifique se é de Deus, né? Então, que nós devemos que ressaltar, não podemos deixar de ressaltar, não é por ser espírito que nós temos que levar ao pé da letra e entender que ele sabe tudo. Não, depende sempre da sua evolução. O Basílio, realmente, né, você tem razão no que você falou, né, que tudo realmente depende da evolução de cada um. Por isso que às vezes a gente enxerga isso que você comentou de forma diferente, né? Sim, e tem um fato que é bom para todos nós, deixar isso bem claro, né? Que porque mesmo que 2 espíritos estejam no mesmo patamar evolutivo, o desencarnado ele vai ver mais, porque o encarnado, revestido do corpo de carne, esse corpo grosseiro limita os seus sentidos, né? Claro que não vamos dizer que ele vai sofrer um salto na sua evolução, mas é bastante considerável essa condição, e por que os espíritos, então, veem mais o que nós não vemos. Obrigado, Basílio. Pergunta 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado, esse conhecimento é para eles limitado, Zola? Responde o Espírito Verdade. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente, precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desaparecem para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. João, Basílio e amigos telespectadores e ouvintes do programa Verdade e Luz.
O primeiro aspecto a ser colocado, o Basílio já pontuou, que é o aspecto da evolução, né? Isso limita muito a capacidade do espírito de conhecimento, né? Nós podemos fazer uma análise até o nosso limite de espíritos em estados de prova e expiação. Olhando para esse limite, olhando para o espírito encarnado e para o espírito sem o corpo, as nossas limitações emocionais, psicológicas, intelectuais e morais não sofrerão profundas transformações pelo fato de não termos mais o corpo. Diante disto, como estamos com esta situação atual, somos espíritos perfectíveis e não perfeitos, e estamos na evolução, vamos sim ter acesso a informações do passado, limitada à nossa capacidade de sentimentos e de razão de lidar com elas. Então nós vamos ao limite da nossa capacidade. Qual é o limite da nossa capacidade? Aquele pelo qual nós já entendemos e compreendemos que esses conteúdos que fazem parte da nossa trajetória são conteúdos do passado. É muito importante quando o Espírito Verdade chama a atenção que se trouxermos o passado vivo, ele se torna presente, ele não é mais passado. Então, o que acontece? Estamos capacitados no presente para lidar com conteúdos do passado? Eu diria que com extremas dificuldades. Com muitas dificuldades. Vamos voltar só no estágio primitivo nosso. Nós estamos em provas e expiação e voltamos para o estágio primitivo, para as experiências aos quais fomos submetidos nestes processos. Não estamos preparados, não estamos amadurecidos e teríamos extremas dificuldades. É claro que na medida que chegarmos a mundos de regeneração, a mundos mais elaborados, também estaremos mais amadurecidos intelectualmente e moralmente para lidar com a nossa própria história. Esta é a proposta que entendemos e este olhar mais pontual, mais próximo da nossa realidade. Não entramos aqui naquilo que seria a nossa interpretação, a nossa imaginação de como um espírito mais intelectualizado, mais emocionalmente equilibrado, lidaria com a sua própria trajetória. Então, parando aqui nesse estágio nosso, eu diria que o lugar do passado é no passado. E que ele serviu de orientação, serviu para nos direcionar e nos fez chegar até aqui. Ter os conteúdos e se lembrar de algo, muito valioso. Querer pesquisar o passado, às vezes é abrir feridas que estão cicatrizadas. Zola, o que você disse aí é realmente uma verdade, né? E às vezes a gente fica tentando querer saber o que nós fomos no passado, né? O que nós fizemos. É como você disse, nós não estamos preparados para isso. E tudo vai ser revelado para nós da forma gradativa e natural, né? Sim, até porque essa revelação virá se formos atrás dela e se ela for importante para o nosso processo evolutivo. Com certeza. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Cuidado com a curiosidade. Esse é o problema, a curiosidade. Cuidado com a curiosidade, né? Cuidado com isto, né? Fique mais zeloso do seu próprio bem-estar. E lembre-se que tudo que você passou foi bom e te trouxe até aqui. E não é você lembrar o que você passou que te levará até lá na frente. O que te levará e nos levará lá para frente é o que temos que fazer hoje no presente. Esse é o nosso campo de ação, é o nosso campo de atuação, é aonde podemos, como já disse sabiamente o Chico Xavier, né?
Nós não podemos mudar o passado, mas podemos, no presente, fazer um futuro melhor. Voltaremos ao programa Verdade e Luz após um breve intervalo. Verdade e Luz. Quadragésima nona Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 26 de setembro a 1º de outubro e de 3 a 8 de outubro. Segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas. Sábado das 9 às 12 horas. No Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. Grande variedade de livros espíritas com super descontos. Para conhecer o Espiritismo, leia as obras de Allan Kardec. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Informações pelo WhatsApp 16 9 20 00 38 70. Verdade e Luz. Voltamos com o programa Verdade e Luz. Estamos no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando hoje o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, no item 3. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta 243. Os espíritos conhecem o futuro, Basílio? E o Espírito Verdade assim respondeu a Allan Kardec. Isso ainda depende de sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, eles lhe parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Interessantíssimo, né? Essa pergunta que Kardec fez há cerca de 165 anos, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Porque em todas as culturas que nós conhecemos, o homem sempre perguntou, né? E criou aqueles viés do misticismo, né? Até do fanatismo religioso. Então, em todas as culturas e que nós temos aí para apontar, né? Tanto do Egito como da Grécia, na Bíblia, então, a cultura dos judeus, né? É o que dá a interpretação dos profetas, né? Eles conhecerem o futuro. Mas falando nessas tradições, acredito que o mais famoso foi na Grécia, né? O oráculo de Delfos, onde consta da história, os historiadores apontam que foi no frontispício do oráculo de Delfos que Sócrates encontrou aquela frase, conheça-te a ti mesmo, né? Então, é assim um assunto e que eu relendo, né, revendo essas questões, eu lembrei e li ontem, eu não posso dizer se foi pela 10ª vez, pela 20ª vez, a revelação de Kardec no livro Obras Póstumas, Tiara Espiritual. E por que entendo que ele vem de encontro a esse nosso estudo? Porque é a revelação de uma experiência de Kardec, né? Que, como todos sabem, foi um cientista, um sábio, enfim, e que ele narra
que se aproximou, o que muita gente chama de cigana, né? Uma ledora de sorte. E ele, como sempre, um gentil cavalheiro, não se recusou. Ela fez ali as previsões, e depois de passado 8 anos, ela o reencontra. E aí ela vai, porque ele falou que ele usaria uma tiara espiritual. E ele perguntou se ele seria o Papa, né, do Espiritismo. E aí ela, na narrativa dele, cobra. Não, eu não disse ao senhor que seria hoje, quem tem mais autoridade no Espiritismo do que o senhor, né? E ele, por que é tão importante? Porque nessa narrativa, ele ali explica que não é a visão do M das mãos ou outro sinalizador, que é a dupla vista, né? Que é a que nós chamamos hoje no Espiritismo de paranormal. Então, é sim fica aí, vamos dizer assim, a indicação, né, a recomendação para os amigos ouvintes e telespectadores, e nós, né, para finalizando, né, a nossa interferência, que é quando eles dão essas explicações nesta resposta da 243, nós vamos entender por que é que o Espiritismo recomenda passar tudo pelo crivo da razão, porque a fé raciocinada, né, é um sinal que nós estamos entendendo vamos dizer assim, esse assunto tão complexo, mas real, né? Então fica aí as sugestões. Basílio, por que a gente quer conhecer tanto o futuro se nós temos tantas coisas para reparar agora no presente ainda, né? É comum, não é? As pessoas querem saber do futuro, sempre interessado naquelas, via de regra, né? No sucesso financeiro, no sucesso do matrimônio, enfim, né? Por isso que me faz lembrar de uma passagem evangélica que Jesus ia na frente e atrás daquela multidão e, de repente, ele para, olha e pergunta para a multidão: que buscais? Não é? Então, ainda o nosso estágio evolutivo que nós temos ainda, então, vamos dizer, mergulhado nesse misticismo e até, como é muito nos dias de hoje, a gente vê o fanatismo, né? É uma realidade, viu, João? Obrigado, Basílio. Imagina. Tem um complemento da pergunta 243, que é a 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro, Zola? Resposta do Espírito Verdade. Completo não é o termo, porque Deus é o único soberano Senhor e ninguém pode o igualar. Não dá, né? Deus é Deus, nós somos nós. Não tem comparação, né? Não dá. Né? Vós sois deuses, mas aqui entre nós não somos Deus, né? Então, o que me chama a atenção é do ponto que nós estamos, querer olhar para o futuro e querer entendê-lo, né? Querer entender algo que eu brinco sempre, não cabe na nossa caixinha. Você tenta pôr na caixinha, não cabe. Parece que a caixinha fica meio torta, fica meio fora do lugar, fica aquela coisa complicada. Então, aqui o Espírito está deixando muito claro, o Espírito Verdade, né? Deus é Deus. Nós, todos, até os espíritos mais perfeitos, nós vamos parar em Deus. E uma outra coisa que nos chama muito a atenção, né? Nós queremos ansiosamente saber o futuro para não fazer errado.
né? Para que a gente chegue lá no futuro e faça tudo certo. A grande questão é o nosso conceito de certo e errado, de bom e ruim, de necessário e desnecessário, de melhor e pior, né? Então, nós carregamos tantas mazelas íntimas, né? E queremos que essas mazelas sejam respondidas de acordo com as nossas conveniências. Você já imaginou você querer saber o futuro e lá no futuro vão dizer para você que a sua conveniência que você quer não vai dar certo? Como é que vai ficar? Como é que você vai fazer? Como é que você vai lidar com essa situação, né? Então, diante disto, né, é célebre a frase popular: o futuro a Deus pertence. E nós, né, Zola, temos que acreditar nisso, que você falou, né, que fica pensando muito no futuro, só que nós temos que acreditar naquilo, que também nós somos arquitetos do nosso futuro, né? Eu vou colher o que eu plantar, não é verdade? Sim. Agora, até a interpretação disso, João, valeria uma conversa adicional, né? Sim. Mas aí a minha avó tem toda a razão, né? Se você plantar tempestade, né? Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Então, assim, tem coisas que não tem. A semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. É muito interessante que nós falamos isto, né? Que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E nós temos que olhar para nossas mãos quais são as nossas sementes. O que nós estamos nos propondo a plantar? Quais são os nossos propósitos? Quais são as nossas reais intenções? Automaticamente, plantou, elas poderão frutificar, poderão nos devolver. Ou seja, a vida vai nos dar de volta, de retorno, aquilo que nos dispusermos a encontrar, mais cedo ou mais tarde. Podemos, inclusive, não colher na atual existência, mas a semeadura é livre. A colheita é inevitável, ela virá naturalmente, né? É da lei de Deus, é do processo, né? É daquilo que estamos todos submetidos naturalmente. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Continuamos com o programa Verdade e Luz pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Nós estamos agora no quadro Momento Evangélico, onde nós estudamos o livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estudaremos a lição de número 52, Servir e Marchar. E todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, e diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais
que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas os obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da responsabilidade. O frio da indiferença. A secura do desentendimento. O escarracho da ignorância, ou seja, a invasão da ignorância. As nuvens de preocupações. A poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo, útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Bom, o correto é que nós estamos encarnados no mundo para progredirmos espiritualmente, né? E o Emmanuel, ele nos dá a entender que esse progresso, ele é obra de muito suor, obra de muita persistência, obra de muito sacrifício. E todo aprendizado, ele requer esforço, ele requer paciência e muito trabalho em nossas vidas, né? E cada prova que a gente conseguir vencer vai ser, como podemos falar, um salto para a nossa elevação espiritual. Vão acontecer dificuldades? Claro que vão acontecer dificuldades. E elas podem surgir a todo momento. Mas a gente deve prosseguir, deve lutar para ir em busca sempre de progredirmos, né? E nós, às vezes, a gente se sente sozinho, a gente se sente desprezado pelos amigos, principalmente, vamos dizer assim, quando a gente mais precisa desses amigos. Mas a gente não pode ver isso como um obstáculo, a gente tem que cada vez mais ajudar esses amigos, porque eles são tão necessitados como nós. Por exemplo, eles também, eles são seres endividados do passado, eles são inseguros, e às vezes na hora que você precisa deles, eles não conseguem ver dessa forma aí, né? Então nós temos que sempre exercer a fidelidade, sim, independente do que aconteça em nossas vidas. E, né, Basílio, nós temos que ter ânimo nas horas difíceis e muita fé para continuar, né? Apesar dos obstáculos que surgem em nossas vidas, né? Sim, você tem toda a razão, João. Colocou muito bem. A nossa trajetória e no nosso planeta, que é de expiações e provas, por isso que o Espiritismo, como nós aprendemos lá na questão 625, é o modelo e guia, é o espírito mais avançado que Deus nos ofereceu por modelo e guia. E dentre várias e várias recomendações, ele afirma isso,
no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, aprofundando essas reflexões, nós podemos supor, não é? Nós não temos autoridade para afirmar, mas deve ser isso que, com o decorrer dos séculos, principalmente a história registra no século IV, quando os homens se apoderaram do Evangelho, distorceram a mensagem, não é? E o Espiritismo veio, como diz lá na questão 627, para ensinar a todos com clareza, não é? E o Espírito Verdade nos recomenda que nós estudemos, que nós, na medida do possível, devemos praticar o Evangelho redivivo, tal qual Jesus nos ensinou, não é? Então, nós vemos aí, só para completar, João, que a trajetória dos próprios apóstolos, não é? A história registra que somente o apóstolo João não morreu de morte violenta. Os demais, todos sofreram, e quem não teve a felicidade de ler Paulo e Estevão, fica aí a recomendação, né? A trajetória desse apóstolo dos gentios, mais de 30 anos fundando as igrejas cristãs, e a sua trajetória de trabalho, suor, lágrima, e morre decapitado. Sim, o Evangelho é a página viva onde nós podemos, aos poucos, entendendo esta realidade. Obrigado, Basílio. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Continuando com o programa Verdade e Luz, estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, onde ele responde perguntas de Divaldo Pereira Franco, que psicografa o livro. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. E Divaldo Franco pergunta: como se analisa o atual conflito de religiões no país e no mundo? E a busca da religiosidade e o crescimento do misticismo neste século? E Viana de Carvalho assim respondeu: a predominância do egoísmo no caráter do homem responde por qualquer tipo de conflito, especialmente no de religiões, em que a paixão dominante no ser pretende impor a sua forma de crença, mesmo que não seja real no seu íntimo. Por outro lado, a insegurança pessoal, psicologicamente, conduz o indivíduo à ditadura da fé, de forma a sentir-se cercado de adeptos que pensam como ele, considerando-se apoiado. Esse outro conflito de qualquer natureza no grupo social é resultado do primarismo que prevalece no ser humano em trânsito no estágio de evolução.
A criatura humana é feita à imagem e semelhança de Deus, isto é, com os recursos inerentes à divindade, de cujo amor procede, não consegue romper liames que lhe estruturam a vida. E, por isso mesmo, passadas as crises existenciais de comportamento, sempre retorna o convívio com o pensamento cósmico, nele aurindo forças e coragem para prosseguir na luta da elevação. Eis porque, ultrapassado o período de rebeldia, de materialismo, os indivíduos frustrados pelas conquistas da inteligência, que lhes não atenderam totalmente às ânsias do sentimento, estão retornando à religiosidade, à busca mística, no seu sentido mais nobre e transcendental, tentando o encontro e o autodescobrimento. Bom, eu acredito que os homens no dia de hoje, eles estão em termos de religiosidade melhor do que já estiveram no passado. Agora, apesar de que ainda o homem, ele cria para ele obstáculos, né, para ter sua parte religiosa. Porque o homem ainda acredita em muita coisa sem que ele tenha um real conhecimento dela. E busca sempre, na maioria das vezes, coisas materiais. Mas nós temos a certeza de que, de acordo com sua evolução em termos espirituais, tudo isso mudará um dia, né, Zola? Muda, João. Nós somos, como já estudamos, né, lá no próprio Livro dos Espíritos, estamos evoluindo, né? Estamos melhorando, mas somos espíritos em provas e expiação. O que nós estamos observando é que quando se busca a religiosidade, a espiritualidade, é encontrar o sentido íntimo de autodescobrimento da presença da centelha, da fagulha divina que todos nós carregamos. As religiões, com seus propósitos às vezes dominadores, e as atitudes inconvenientes e inconsequentes dos líderes religiosos, trouxeram consequências gravíssimas para a convivência da humanidade com as religiões. Hoje é um tempo de debates, é um tempo de distanciamento, é um tempo em que há uma certa materialidade, mas ao mesmo tempo uma busca incansável de responder a dúvidas que existem. Começamos a perceber que há algo mais, algo que está além daquilo que podemos utilizar os 5 sentidos para obter. Esse autodescobrimento, ele é natural em toda a humanidade e segue em seus caminhos. Então, a presença dessa espiritualidade, a presença desse algo mais, continua vivo, continua sendo buscado. No entanto, as religiões, tradicionais ou não, nos seus formatos, ou elas ajudam o homem a descobrir isto, a humanidade a descobrir isto, ou elas também estarão fadadas a se transformar. Lembremos-nos sempre da afirmativa de Jesus: as sementes que meu Pai não plantou não permanecerão. Então as religiões precisam se rever. Elas precisam, os religiosos e os líderes religiosos devem fazer um repensar constante, porque Deus é amor. Deus é algo transcendental. Deus é o imponderável. Deus é algo muito vivo dentro de cada um de nós. E os caminhos para encontrar vão além daqueles que possamos pegar, palpar, medir, calcular, dimensionar. E o tempo está mostrando isto para todos. Muito obrigado, Zola. Verdade e Luz.
Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradeço ao João, agradeço ao Basílio, agradeço ao Gilberto, agradeço ao amigo ouvinte e ao amigo telespectador. E que Deus esteja presente na vida de todos e que todos estejam presentes em si e se apossando da presença de Deus. E peço que nos ajudem a divulgar a Web Rádio Verdade e Luz, nos ajudem na divulgação do Espiritismo. E se o censo bater na sua porta e perguntar qual a sua religião, lembre-se de dizer espírita. Faça esse favor, nos ajude a identificar o Espiritismo. Quando o censo lhe perguntar qual a sua religião, e se não lhe perguntar, peça que escreva, sou espírita. Basílio. Então, chegamos ao final, né, do programa, e hoje eu quero apenas dizer duas coisas, né? Fazer das palavras do Zola as minhas, principalmente nesta recomendação aí do censo, né? E também expressar a nossa gratidão ao amigo ouvinte, o telespectador, a você, João, a você, Zola, muita gratidão mesmo, né? E vamos lembrar do editorial que nós estudamos hoje, Alegria Sempre, né? Porque, como nós já falamos, se Deus está em nós e nós estamos em Deus na medida do possível, há que ter alegria em nossos corações. Então, que o Pai Maior, que Jesus, nos abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Basílio, Zola, o Gilberto, é com essa imensa alegria em nossos corações que nós agradecemos a audiência de todos, nós agradecemos aos telespectadores, aos ouvintes, agradecemos aos companheiros da equipe Verdade e Luz pela amizade, pelo aprendizado. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.